Hoje em dia, qualquer exposição que você vai fazer, existe um curador, né? Nos anos 80, era o galerista, né, o marchand, que mandava um convite, né? Você percebia que era totalmente diferente o mundo da arte, né? Desde que eu nasci, por ter nascido com problema congênito e ter nascido com problemas da mão, eu sempre fui muito incentivada. E existiram cenas, né, na minha infância. Minha mãe gostava muito de ficar costurando. E enquanto ela costurava, às vezes ela deixava cair de propósito, né, uma caixa de alfinete. E dela falava, ai filha, deixei cair, ai, você me ajuda a pegar? Então, acho que sempre fui muito incentivada a desenvolver a coordenação motora. E, além disso, esses cursos de arte que eu fiz desde pequena e que eu fui desenvolvendo e acho que me desafiando mesmo. Eu acho que foi um desafio próprio de trabalhar com as mãos, né? De eu mesma superar isso e começar a desenvolver. E eu sempre gostei demais, né? É uma coisa que veio, que nasceu comigo. E sempre nas aulas de artes, tanto na escola quanto na faculdade, eu sempre, no tridimensional, eu me destacava. Saindo da faculdade, fui trabalhar no Museu de Arte Moderna de São Paulo e depois fui ser monitora da 18ª Bienal de São Paulo. Logo que terminou a Bienal, fui fazer o curso com o Guto Lacaz e o Centro Cultural São Paulo e a Oficina Cultural Três Rios começavam a oferecer alguns workshops. Então, eu fiz com o Zé Rezende, com a Carmen Lagros, com a Iole de Freitas, com o Nuno Ramos. E através desses workshops que eu acho que eu fui cada vez mais me sentindo apta para prosseguir na minha formação mesmo, né? Eu era muito amiga do Humberto Campana, né? Ele tinha um grande amigo, Bob, que era diretor de uma empresa de borracha, e o refúgio da borracha eram pinos pontiagudos de borracha. E ele começou a me fornecer esses refugos. E eu comecei a fazer uns trabalhos de borracha. E o trabalho que eu vou apresentar na exposição é um vestido, onde toda a barra do vestido foi utilizada com esses pinos pontiagudos de borracha. E acho que foi o primeiro trabalho assim importante que eu considero um trabalho mais contemporâneo mesmo dentro da minha produção. Eu fiz vários trabalhos agregando essa borracha com metal, com árvore, ela sozinha, né? E daí, nesse momento, eu tinha montado um ateliê com 6 artistas, lá em Santa Cecília. E daí foi um local que eu poderia crescer, né? E o Marcelo Cips resolveu fazer um evento lá. E nesse evento eu resolvi que eu ia fazer uma roupa especial que eu pudesse usar nesse evento e que tivesse alguma coisa a ver com o meu trabalho. Então eu contratei uma estilista, né, que era modelista também, e a gente produziu esse vestido que foi utilizado na abertura e daí depois em algumas circunstâncias, em alguns eventos, eu uma vez fui para Nova York, eu levei um vestido. Para mim ele era um objeto, mas também era um objeto que eu podia utilizar, né? Diferente dos meus vestidos que eu fiz posteriormente, né? Que eram objetos com lâminas de barbear, né? Que daí eles eram muito sedutores, né? Construídos com cristais e lâminas de barbear, no entanto, não eram possíveis serem utilizados. Então, naquele momento, eu acho que eu estava muito preocupada, né? As exposições que eu fiz no final dos anos 80, né? Eu acho que a obra estava muito ligada à questão formalista e minimalista. Então, era a questão dos materiais, o que eu escolhia, né? O mármore, o metal, a borracha, né? E uma questão muito serial. Então, a questão da repetição e do minimalismo. E logo em seguida, no início dos anos 90, quando o artista se voltou mais para o mundo dele, né, e eu comecei um trabalho mais ligado à minha questão autobiográfica, mais ligada ao meu corpo, a questões relacionadas ao meu problema congênito, eu percebi que eu consegui atingir mais uma crítica de arte que existia nessa época, que
a gente contava com os jornais, com os críticos, mas o mercado continuava fraco, né? As exposições eram importantes, eu acho que eu participei de vários salões, eu tinha um espaço para expor, mas a parte da galeria de arte mesmo era uma coisa muito mais fraca, não é o que a gente vive aos dias de hoje, né? Com esse mercado muito mais vivo, muito mais atuante. E nos anos 90 a gente viveu essa coisa do artista mais ligado ao interior mesmo, a ele próprio, né? Uma certa repercussão grande na mídia, com críticos de arte escrevendo nos jornais, né? Uma imprensa muito atuante, que é muito diferente do que a gente está vivendo aos dias de hoje, que hoje em dia a grande importância dos curadores, dos colecionadores, né? Os colecionadores passaram a ter uma importância enorme. Os artistas continuam na sua produção, os jovens artistas já podem viver de seu trabalho, não precisam dar aula ou trabalhar em produções, exposições, não precisam mais correr atrás, como acontecia nos anos 80 e no início dos anos 90.